Salve Timão, eu sou o Duca Reis e o Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ontem venceu o Deportivo Lara lá na Venezuela por 2-0, com gols do Júnior Urso e gol do Júnior Sornosa. Ô Sornosa, finalmente desencantou. Primeiro gol com a camisa do Timão. E com esse resultado, o Corinthians pegará na próxima fase, na fase de oitavas de final, o Montevideo Wanderers, lá do Uruguai. O primeiro jogo será na Arena Corinthians, o segundo lá em Montevideo. Ainda não foi divulgada a tabela, mas provavelmente será em julho. Aliás, provavelmente não, será em julho, só não se sabe a data, mas certamente será depois da Copa América. E o Corinthians entrou em campo com Cássio no gol, Fagner, Manuel, Henrique, Danilo Avelar, o Ralf era o volante. O Corinthians veio com uma formação diferente do que todo mundo imaginava, no 4-1-4-1, então esses quatro jogadores foram Jadson, Júnior Urso, Sornosa e Cleison, e na frente o Wagner Love, o artilheiro do amor, um 4-1-4-1. Entraram na segunda etapa o Michel Macedo no lugar do Fagner, eu já vou falar do Fagner, o Richard no lugar do Júnior Urso e também o Gustavo no lugar do Cleison. Bem, que o Corinthians iria se classificar, todo mundo já sabia. Talvez somente o Fábio Carille ainda tivesse alguma dúvida, porque ele foi com força máxima. Tinha necessidade, Carille? Tinha necessidade de ir com força máxima? Eu tô preocupado, porque o Fagner saiu machucado. O Fagner, que sem dúvida nenhuma, hoje podemos afirmar com toda certeza, é o melhor jogador da equipe. Ontem deu mais uma assistência no gol do Sornosa, foi ele que deu assistência. Foi a quarta assistência consecutiva do Fagner. O Corinthians que vem de 4 vitórias sem tomar gols. 4 vitórias com o Fagner se destacando tanto na defesa quanto no ataque. E pode ser um desfalque para o jogo contra o Flamengo na próxima terça-feira, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o Corinthians precisa vencer o Flamengo porque perdeu o primeiro jogo em Itaquera, e o Fagner é peça fundamental para o Corinthians conseguir tentar reverter esse placar. Ainda mais que o Flamengo tem o Bruno Henrique, o excelente Bruno Henrique, que joga pelo lado esquerdo, o lado onde o Fagner defende. O Wagner, o lateral direito, tem um confronto direto com o Bruno Henrique e sem dúvida nenhuma, se ele não conseguir jogar, vai ser problema para o Timão. O Fábio Carille, depois da partida, disse que a contusão do Fagner não é grave. O Fagner, pelos relatos que disse ao Carille, não é grave, mas é dúvida para o jogo contra o Flamengo. O Fagner, como por esse relato, certamente deve disputar a Copa América, vai fazer os exames no sábado no CT Joaquim Grava, e aí a gente vai ter uma noção exata se o Fagner poderá jogar contra o Flamengo. Mas em relação à Copa América, é praticamente certa a sua presença. E se o Fagner não jogar, o Michel Macedo deverá ser o titular. Aí eu questiono o Fábio Carille. O Deportivo Lara, 14º colocado no Campeonato Venezuelano. O Corinthians tinha uma vantagem de 2 gols. No ano passado, o Corinthians enfrentou o mesmo Deportivo Lara e ganhou de 7 lá dentro da Venezuela. Por que não poupou alguns jogadores? Eu acho o Carille um grande treinador, eu fico muito à vontade de falar dele, porque eu mesmo sempre o elogiei. Acho que as 4 conquistas que o Carille teve no Corinthians foram com méritos. Acho que sem o Carille, talvez o Corinthians não tivesse ganhado essas 4 conquistas, o Tricampeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro de 2017. É um grande treinador, mas ele tem um defeito. Com todo o respeito, Carille, você provavelmente vai ficar bravo comigo, já que você não tem muita paciência com a imprensa, mas você precisa rodar o elenco. O ano passado a gente viu, Palmeiras com o Felipão rodava o elenco, jogava com um time na Libertadores e outro no Brasileiro. O campeonato aqui no Brasil é um absurdo. Os excessos de jogos não dá para ficar repetindo a mesma formação sempre, senão você estoura o jogador. E o Fagner aí, no jogo mais importante do semestre, pode desfalcar o Corinthians, tudo porque você não quis poupar alguns jogadores. O jogo contra o Lara, repito, não tinha como o Corinthians ser eliminado. Era para poupar os jogadores mais velhos, os mais veteranos. Fagner, Ralf, Wagner Love, esses jogadores poderiam muito bem
terem ficado no banco de reservas, até porque se o time tivesse numa eventual dificuldade, você colocaria eles em campo, até mesmo, acho que o Cássio poderia ser poupado, até porque o Cássio vai para a seleção brasileira a partir de terça-feira, depois do jogo contra o Flamengo, e o Walter vai jogar os 2 próximos jogos do Corinthians no Brasileirão, contra Cruzeiro e Santos, então ele precisa ter ritmo de jogo. Então acho que nesse jogo, que era um jogo para ele jogar com uma equipe alternativa, o Fábio Carille deu uma pisada de bola. Mas o importante é que o Corinthians está classificado para as oitavas de final, não jogará nesse final de semana, porque o jogo contra o Goiás foi adiado, porque o jogo estava marcado para sábado. Se o jogo continuasse no sábado, o Corinthians teria menos de 72 horas previsto em lei para jogar. E se o jogo fosse para domingo, aí o Corinthians, como joga só na terça contra o Flamengo, também teria o mesmo problema. Então, o jogo foi adiado, o Corinthians jogará com o Goiás somente no próximo semestre, então é uma folga boa para o Corinthians se preparar para o jogo contra o Flamengo. Então, eu volto na próxima segunda-feira com a notícia do Fagner, se o Fagner, aliás, notícia não, mas sim com a discussão se o Fagner vai ou não jogar contra o Flamengo e caso seja vetado, quem será o seu substituto, o que muda ou não na equipe do Corinthians. E também volto com notícias das categorias de base, futebol feminino, futsal, porque aqui não é só futebol, tem outros esportes que o Corinthians também é muito forte e assim você, corintiano, estará sempre bem informado. Então, segunda-feira às 11 horas da manhã estarei de volta. Você aí pode curtir o vídeo, compartilhe com os amigos, inscreva-se. E é isso. Salve o Corinthians, salve o Timão e bom final de semana. Valeu!